do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu já senti a presença de Deus neste lugar. A presença do Senhor, ela é verdadeira em nosso meio. Embora lá fora esteja fazendo bastante frio, eu já estou sentindo o fogo do Espírito Santo nos aquecendo. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso amigo, pastor Thales. Deus abençoe todos os pastores, amigos aqui da Taubaté. Essa casa eu já me sinto em casa. Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe pastor Rodrigo. Eu vou ser o primeiro, porque eu vou ser igual a João Batista. Primeiro vem um que prepara o caminho, depois vem alguém mais poderoso do que eu. Deus abençoe pastor Rodrigo, que o Senhor é uma bênção. Meus irmãos, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, no verso de número 1. Para ganharmos tempo, diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, de forma bem simples e objetiva, eu gostaria de transmitir ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor falou no meu coração nesta noite. Nós acabamos de ler um texto da Bíblia Sagrada que está falando sobre a aparição do último profeta da dispensação da lei, João Batista. João Batista foi uma das figuras mais importantes antes da chegada do Messias. João Batista era aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, que estava designado para preparar o caminho para o Cristo, para o Messias. João Batista era primo de Jesus. João Batista era um homem que desde o ventre da sua mãe era cheio do Espírito Santo. João Batista era fruto de milagre, porque os seus pais, Zacarias e Isabel, eram avançados em idade e sua mãe, ela era estéril, não podia gerar, e ele nasceu em um contexto onde não podia nascer. João Batista foi um homem importantíssimo na história do cristianismo, e a sua vida nos inspira, a sua vida nos encoraja, a sua vida traz lições importantíssimas para nós. Como disse, João Batista foi considerado o último profeta da dispensação da lei. Ou seja, após João Batista, profeta por ofício, por ministério, não existiu mais. Hoje em dia nós não temos mais profetas por ofício. Hoje em dia nós temos o dom de profecia.
Através do dom de profecia nós somos usados, Deus fala conosco, Deus usa pessoas, mas profeta como ministério não se existe mais nos dias de hoje. E talvez se alguém pensar ao contrário e dizer: pastor, eu sou profeta, o Senhor está errado. Temos que também pensar por outro lado. Se essa pessoa deseja ter um ministério profético, uma das primeiras coisas ou características que ela deve ter é estar disposto a perder a sua cabeça. Se alguém deseja ser profeta como ofício, como ministério nos dias de hoje, tem que estar disposto a deixar o carro do ano, a deixar a casa boa, a deixar todo o conforto e glória desta terra para viver pelo mundo, vivendo sob a provisão de Deus. Se talvez alguém pensar ao contrário, tem que ter as características que os profetas do Antigo Testamento tinham, que eram características bem peculiares. João Batista, sendo o último profeta da dispensação da lei, ele trouxe o caminho, ou trouxe uma mensagem importantíssima para o coração das pessoas que estavam esperando o nosso Senhor Jesus. A mensagem que João Batista trazia era uma mensagem que trouxe, de certa forma, uma revolução para os moradores daquela época e daquele tempo. E até por isso que João Batista morreu muito cedo, porque a sua mensagem confrontava o coração das pessoas da época. João Batista foi um dos homens, dos profetas que teve um ministério mais curto na Bíblia Sagrada. Ele teve um ministério de cerca de 6 meses somente. E eu aprendo com a vida e o ministério de João Batista que tempo de ministério não define qualidade de ministério. Porque embora ele teve um ministério de apenas 6 meses, o Senhor Jesus deu testemunho dele dizendo que dos nascidos de mulher ninguém era maior do que João Batista. Então não importa o tempo em que nós servimos, se a maneira que nós servimos não se enquadra com a vontade de Deus. Talvez nós servimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, mas de forma inadequada, como a Bíblia ensina. Mas talvez nós sirvamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, é o suficiente para sermos aprovados por Deus e sermos tocha na mão do Todo-Poderoso. Tempo de ministério não define qualidade de ministério. Você pode ter um ministério curto, desde que seja um ministério profícuo e aprovado pelo Senhor. João Batista teve um ministério curto, mas um ministério aprovado. João Batista teve uma vida que era fruto de milagre. Ele podia bater no peito e dizer: eu sou um milagre de Deus. Sua mãe era estéril, sua mãe era idosa, seu pai era idoso, não podiam gerar um filho, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias no templo e disse: o Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu a tua oração. Enquanto você está aqui no templo adorando o Senhor, Deus está dizendo ao nosso coração: eu estou ouvindo a sua oração, eu estou ouvindo o teu clamor. Deus ouviu a oração de Zacarias, fez Isabel gerar em meio à velhice e em meio à esterilidade. Isabel não podia gerar, e a esterilidade nos tempos bíblicos era considerada uma maldição. A mulher que não podia gerar, ela era mal vista na sociedade. As pessoas zombavam das mulheres que não podiam gerar. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos que o desespero das mulheres era tanto ter filhos que às vezes pedia até a morte. Um dia Raquel chegou para José e disse, para Jacó, e disse: dai-me filhos, senão eu morro, senão eu tiro a minha vida, senão eu me mato, porque era um desespero. Quem não tinha filhos era considerada amaldiçoada por Deus. Mas tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, quanto sua posteridade, eles estavam debaixo de uma promessa de Deus sobre a vida deles. Sendo Zacarias um sacerdote da linhagem dos homens que tinham esta promessa,
promessa, ele também tinha a promessa de Deus sobre a vida dele. Embora ele tinha uma esterilidade dentro da sua casa, mas ele tinha a promessa de Deus. Talvez você tenha algo na sua vida que está estéril, que está estagnado, que está parado, que não vai para frente. Só que se você estiver debaixo da promessa de Deus, aquilo que é estéril vai começar a dar fruto, aquilo que não aconteceu vai começar a acontecer, a porta que está fechada vai começar a se abrir, ainda que as coisas estejam dizendo que não vai dar certo. Se Deus te fez uma promessa, Ele fará acontecer. João Batista podia bater no peito e dizer: eu sou um milagre de Deus, porque ele era fruto de promessa de Deus. E o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele é fiel para cumprir. João Batista, a Bíblia diz que ele era uma voz, a voz que clama no deserto. Um escritor diz que uma voz é mais importante do que um eco. Uma voz sempre será lembrada e um eco será esquecido. O eco é uma imitação. Uma voz, ela é única. O eco, ele faz um pouco de barulho, mas logo se dissipa e ninguém mais ouve falar sobre ele. Uma voz, ela tem perpetuidade e ela entra em corações capazes de mudar vidas de pessoas. João Batista não era um eco, ele não era uma pessoa que estava se aventurando para fazer a obra de Deus. Ele era a voz que clamava no deserto. Infelizmente, quando nós olhamos para as nossas igrejas ou para o contexto do mundo gospel em geral, nós vemos muitas pessoas que têm um ministério de eco, um ministério que faz barulho, um ministério que se ouve falar por algum tempo, mas logo é esquecido, logo se esfria, logo se apaga. Mas eu ainda acredito que ainda existe crente que é voz. Crente que é voz permanece com a chama acesa, independente da circunstância. Eco sai da igreja por causa de fofoca, eco sai da igreja por causa de disse que me disse, eco sai da igreja por causa das coisas do mundo, eco tem um ministério que acaba rápido, mas voz permanece firme na rocha, porque ele está firmado em Jesus. Tem crente que é eco, fogo de palha, começa muito bem, mas termina muito mal. Quantas pessoas começaram o ministério do nosso lado e às vezes hoje não estão mais na presença de Deus, não estão mais servindo o Senhor, não estão mais com a chama acesa, porque foi só um eco. Mas eu ainda acredito. Hoje eu vi uma postagem de um pastor das nossas igrejas que faleceu com cerca de 104 anos servindo ao Senhor Jesus na casa de Deus, porque embora exista muito ecos por aí, Deus ainda levanta vozes para estar firme na presença dele. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado com muito respeito, com muito carinho, e pergunte para ele: você é uma voz ou você é um eco, meu irmão? Você é uma voz ou você é um eco, meu irmão? Porque eco é o crente mimimi, eco é o crente dodói, eco é o crente que não é firmado, eco é o crente que qualquer coisa dá de bico virado, eco é aquele que vem para a vigília, reclama da vigília, reclama do frio, reclama do pregador, reclama do culto, reclama do microfone, mas quem é voz, ele não quer saber quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai ter oportunidade, ele vem para adorar o Senhor. Seja uma voz, não seja um eco, meu irmão. João Batista era um homem que foi uma voz que clama no deserto. A gente entende o deserto como lugar de destruição. A gente entende o deserto às vezes como lugar em que a nossa fé é inibida. Nós entendemos às vezes que o deserto é para acabar com a gente de certa forma. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e entendemos que o deserto é apenas
pedagogia de Deus na vida do crente, nós entendemos que dói, que é difícil, que a gente chora, que a gente sofre, mas no deserto a gente cresce. João Batista cresceu no deserto, pregou no deserto, viveu no deserto, recebeu Jesus no deserto, e até os últimos momentos do seu ministério foi no deserto. Pastor, eu quero ter um ministério aprovado, eu quero ter uma vida abençoada. Suporta o deserto, meu irmão. Glória a Deus. Deserto não é para acabar com você. Deserto não é para acabar com a tua vida. Deserto não é para inibir a sua fé. Deserto é lugar que Deus nos faz crescer. Deserto é lugar que Deus nos faz amadurecer. Deserto é onde Deus forja o nosso caráter, para que nós sejamos uma ferramenta preciosa nas mãos dele. Pastor, o senhor não sabe o deserto que eu estou passando. Eu não preciso saber, mas você precisa saber que este deserto vai levar você em lugares que você nunca imaginou chegar. João Batista cresceu no deserto, viveu no deserto, era um pregador do deserto. João Batista era um homem muito simples, muito humilde, apesar de ser grande na presença de Deus. A Bíblia diz, com o texto que lemos, que ele arrastava uma multidão de pessoas para ouvi-lo. Ele batizava as pessoas, até por isso que o seu nome é chamado de João Batista, não porque Batista era parte do seu RG, do seu nome, de carteirinha, mas porque ele batizava pessoas, levava pessoas ao arrependimento, através da ação da palavra e do Espírito Santo. João Batista, ele era um homem que tinha o poder de Deus na vida dele, e muitas pessoas saíam das cidades e iam para o deserto para ouvi-lo. Ou seja, ele era um pregador de multidão, ele era um pregador que arrastava as pessoas, ele era um pregador que, quando se falava João Batista está chegando para pregar, o povo ia atrás, vamos ouvir João Batista. Mas quando Jesus está vindo, isso aqui é tremendo. Quando Jesus está vindo, João Batista começa a sair de cena. Quando Jesus está chegando, João Batista reconhece ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconhece quando Jesus chega e diz: eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Quando Jesus chega, ele diz: é necessário que ele cresça, é necessário que ele cresça. Por que João Batista disse isso? Porque quando Jesus estava vindo, Jesus também estava arrastando multidões. Aí os discípulos de João Batista vão até João e dizem: João, está vindo um pregador que está arrastando mais gente que você, está vindo um pregador que aparentemente tem mais poder que você, tem mais palavra que você, tem mais unção que você. Aí João Batista diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vivemos uma geração, infelizmente, irmãos, que quer mais se aparecer do que Jesus. Vivemos uma geração em que há competição em nossos cultos, para ver quem prega mais, quem canta mais, quem dirige mais, quem rege mais, quem toca mais. Existem pessoas que querem tomar a glória de Deus, mas João Batista, através da sua vida, ele nos ensina: eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso ter dom, eu posso arrastar, mas importa que ele cresça. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Nós somos somente o canal, é ele quem faz. O livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos muitas operações do Espírito Santo através dos apóstolos. E alguns estudiosos até dizem que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo. Porque embora fosse pelas mãos dos apóstolos que muitas coisas aconteciam, eles não eram de fato os responsáveis pelas coisas que aconteciam. Eles levantavam as mãos, mas quem salvava era o Espírito Santo. Eles intercediam, mas quem curava era o Espírito Santo. Eles pregavam a palavra na unção de Deus, mas quem convencia o homem do pecado era o Espírito Santo. Eu posso pregar, mas quem faz é o Espírito Santo. Eu posso cantar, mas quem faz é o Espírito Santo. Eu posso tocar, mas quem faz é o Espírito Santo. Eu posso reger, mas quem faz é o
Batista nos ensina isso. Eu preguei, eu fui, eu preparei, eu fiz alguma coisa, mas tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. João Batista tinha uma mensagem, e a mensagem dele não eram as mesmas mensagens que nós pregamos nos dias atuais. Às vezes ao contrário, a mensagem dele tocava na ferida dos religiosos da época. Ele não vinha pregar sobre carro, ele não vinha pregar sobre casa, ele não vinha pregar sobre porta de emprego. A mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Interessante que ele fala para as pessoas se arrependerem e depois produzirem frutos de arrependimento. Porque a pessoa que se arrependeu, que teve uma verdadeira conversão, que teve uma verdadeira mudança de vida, o seu comportamento, os seus frutos testificam sobre esta conversão. Eu não posso dizer eu sou arrependido, mas as minhas obras não condizem com este arrependimento. Eu não posso dizer eu já aceitei a Jesus, mas a minha vida continuo vivendo como se não tivesse aceitado a Jesus. É por isso que João Batista diz: arrependei-vos, mas produzi frutos dignos de arrependimento. Sabe o que ele está dizendo? Vem para o culto, aceita Jesus, pula aqui, mas lá fora pula também, lá fora canta também, lá fora prega também, lá fora tenha vida com Deus. Aqui dentro a gente mostra o arrependimento, mas é lá fora que a gente mostra os frutos dignos de arrependimento. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz algo maravilhoso no capítulo de número 12. Ele diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, quando ele escreve este verso, ele está fazendo uma referência a um sacrifício do Antigo Testamento chamado holocaustos. E a palavra holocausto significa queimado por inteiro. Quando um animal era trazido para o holocausto, não podia se queimar metade do animal, não podia se queimar somente parte dos animais. O animal tinha que ser queimado por inteiro. Quando Paulo diz: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está dizendo: quando você se arrepender, quando você se converter, não se entregue para Deus pela metade. Não seja um crente que tenha fogo somente na metade da sua vida, mas seja um crente que tenha a sua vida por completa entregue para o Senhor. Que haja fogo na sua cabeça, que haja fogo nas tuas mãos, que haja fogo nos teus pés, que haja fogo na tua boca, que haja fogo nos teus olhos, que haja fogo na sua mente. Tem que ter fogo por inteiro. Pega na mão desse irmão que está do seu lado, pega na mão dele e diga assim: tem fogo aí, meu irmão? Tem fogo aí, meu irmão? Deixa o fogo queimar você por inteiro, irmão. Deixa o fogo queimar você por inteiro, minha irmã. Deixa o fogo te consumir. Aleluia. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Quando Paulo diz não vos conformeis, ele está dizendo: a forma do crente não é a mesma forma do mundo. A forma do cristão não é a mesma forma do mundo. É por isso que quando João Batista diz frutos dignos de arrependimento, ele está dizendo: a sua vida, o seu testemunho, as suas palavras, os seus pensamentos, o seu WhatsApp, o seu Facebook, a sua vida por inteiro tem que ser uma vida de testemunho para o Senhor. Porque tem gente que é crente, mas o celular não é crente. Tem gente que se veste como crente, mas o Facebook não é crente. Quem tem algum celular tipo iPhone, sabe que tem um modo de navegação aqui chamado navegação privada. Tem gente que é crente, mas a navegação privada dele não é crente não. Ô irmão, eu sei que é difícil dar glória. Ninguém deu glória. Muita gente não dava glória quando o João Batista pregava também. A gente já costuma. Mas a mensagem de João Batista era essa. E João Batista, ele tinha uma mensagem tão forte,
que a Bíblia diz que ele pregava no deserto, mas o dia que foi para denunciar o pecado do rei, ele denunciou também. Porque ele tinha convicção dentro dele, que ele foi chamado para denunciar o pecado e levar pessoas para o arrependimento. Sabe o que eu acho lindo? Que ele morreu logo, 6 meses de ministério, cabeça numa bandeja, foi morto logo, porque denunciou o pecado de gente grande. Mas isso não impediu ele de pregar a verdade que ele levou. Aleluia. Porque o nosso inimigo das nossas almas, ele quer matar-nos de todo jeito. Mas ainda que ele mate o profeta que fala a verdade, ele não é capaz de matar a verdade que o profeta prega. Então o profeta até morreu, mas a verdade que ele pregou continua de pé até hoje. A mensagem que ele pregou continua ecoando nos nossos corações até hoje. E a mensagem é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus está voltando. E é necessário que nós tenhamos a nossa vida no altar. É necessário que nós tenhamos a nossa vida na presença do Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus, irmãos. O tempo já foi. Eu quero respeitar este tempo. Eu até disse para o pastor Rodrigo aqui que eu trabalho com comércio, trabalho com padaria, então a gente acorda muito cedo. E geralmente, alguns dias da semana, eu durmo 8, 9 horas. E eu vim para cá já até com um pouco de sono. Mas quando eu coloquei o meu pé na porta da igreja, o Espírito Santo já me despertou e disse: hoje você não dorme tão cedo, porque a minha glória irá invadir esse lugar. A glória do Senhor está sobre esta casa, e antes da bênção apostólica, Ele ainda vai derramar sobre esta igreja. Permita que o Espírito Santo aqueça a sua alma nesta noite. Permita que o Espírito Santo encha você do Espírito dele. Para terminar a minha oportunidade, João Batista diz algo maravilhoso: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas o que vem após mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Embora muitas pessoas e muitas igrejas pensam que o derramamento do Espírito Santo serviu só para aquele tempo, nós somos uma igreja pentecostal. Nós acreditamos na descida do Espírito Santo, nós acreditamos nas manifestações dos dons espirituais, nós acreditamos no reteté de Jeová, nós acreditamos que Deus ainda desce na terra. Nesta noite Ele está descendo aqui, irmão. Ele está descendo aqui. Ele está descendo aqui.